depois de um bom tempo, eu reassisti Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? Um filme que eu acho que não é todo mundo que gosta, mas a gente tem que admitir que dessa trilogia do Tom Holland ele é um dos melhores, porque eu lembro que na época que eu assisti ele no cinema, eu gostei muito, mas depois com o tempo eu fui vendo que ele tem alguns erros, ele me pareceu um filme um pouco apressado, né, para a época, né? Mas enfim, né, eu vou comentar tudo aqui com vocês, o que é que eu acho desse filme, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que funcionou, o que é que não funcionou. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Stay close to the ground and stay out of trouble. Eu acho que o primeiro grande acerto, né, obviamente, é o Tom Holland. Eu gosto muito do Tom Holland, embora nesse filme aqui o Peter Parker seja muito infantil. Eu sei que ele tem 15 anos, mas eu acho que ele é infantil até demais. Mas nos momentos que é pra ele ser sério, ele fica sério e eu gosto muito. Porque ele consegue, ele tem essa versatilidade, né? Consegue ser tanto um garoto ali feliz, né, por achar que tá sendo um vingador, quanto o moleque que tá ali sofrendo, né, apanhando, tá preocupando a tia May, tá colocando os amigos dele em perigo. Por falar em amigos, eu cometi um equívoco aqui no vídeo sobre as minhas expectativas para Homem-Aranha 4. Se você ainda não viu, vou estar deixando o card aí. Eu falei que eu não gostava tanto do Ned lá no início e tudo mais. Eu realmente não gostava, mas depois de ter reassistido aqui, eu comecei a odiar menos o personagem dele. Eu achei até legal o personagem dele de volta lá. Eu não sei quando eu ver em Longe de Casa, eu preciso reassistir também, né? Vai ter vídeo aqui. Mas eu gostei, cara. Ele é um eu acho até que ele é mais inteligente do que o Peter Lee. Inteligente no sentido de ter as ideias mais no lugar. Porque o Peter quer hackear o uniforme, quer fazer o que dá na telha, e o Ned tenta dizer, cara, não faz isso, vamos deixar do jeito que tá e tudo mais. E o Peter, não, mas não sei o que, não sei o que. Então, ele tá ali, além dele ser o nerd da cadeira, ele tá ali pra tentar controlar o Peter de alguma forma, né? Tentar acalmar o Peter, não deixar ele agir no calor do momento. E apesar de não gostar nem um pouco do John Watts, eu tenho que admitir que ele soube fazer uma coisa bem feita nesse filme, que foi essa vibe de filme do John Hughes, né? Filmes dos anos 80, tipo o Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado. Isso aqui ele acertou, não 100%, tá? Ele acertou, mas não quer dizer que tá perfeito. Mas eu acho que essa vibe mais escolar, que era o que eu esperava lá em O Espetacular Homem-Aranha 1. Não que um filme mais alegrinho, eu digo, eu queria ver mais do Peter na escola. Tudo bem que a gente tem muitas cenas dele na escola no primeiro Espetacular Homem-Aranha, mas eu queria ter visto mais, sabe, no segundo filme também. Mas infelizmente a gente não teve tanto isso. E a gente teve aqui nesse Homem-Aranha do CM, que tem mais essa vibe escolar, porém já é esse tom mais alegrinho, né? E nós temos ele, né? O Abutre do Michael Keaton, o Adrian Toomes, que eu acho que depois do Doutor Octopus lá de Homem-Aranha 2, ele talvez seja o melhor vilão do Homem-Aranha, porque é o vilão que não é vilão, né? Digamos assim, porque o cara só quer sustentar a família dele, ele quer colocar o pão de cada dia na mesa, né? E o Homem-Aranha tá atrapalhando ali os planos dele. O cara não tava mexendo com ninguém, não tava matando ninguém, tava roubando tudo ali na encolha, né? Tudo. Roubar é errado? É, mas ele não tava mexendo com ninguém. E não tô defendendo ele, tá? Mas eu acho que o legal desse vilão é que você dá para defender e dá para não defender. Eu acho que dá para ficar ali discutindo várias horas sobre essa motivação dele. Eu acho que é por isso que acertaram tanto. Foi o melhor acerto desse filme. É a única coisa que não dá pra gente dizer assim, pô, é ruim esse Abutre. Não. É o melhor vilão do Homem-Aranha depois do Dr. Octopus. Fora que o Michael Keaton é um puta ator, né? E mesmo com o pouco que ele aparece aqui, ele arrebenta. Eu gosto muito. Fora o visual irado. Só que, por mais que ele tenha um visual irado, eu acho que isso limita aquelas asas pesadas, esse uniforme mais prático, digamos assim, mais realista. Limita um pouco as cenas de ação, que eu já vou comentar sobre elas, que poderiam ter sido ainda melhores. E por fim, do que eu gosto desse filme aqui, de positivo. Só antes, falar que eu gosto desse tom mais colorido também, tá? Por fim, de positivo, eu gosto muito do interesse amoroso desse filme, que é a Liz Ellen, né? Que a gente ainda não tinha tido nos outros filmes. E eu até prefiro mais ela do que a MJ, tá? Não vou nem comentar da MJ desse filme, tá? Porque é um negócio triste. Eu não gosto. Não é que eu não gosto dessa personagem, mas eu não vejo motivo pra ela estar ali. Como eu falei no vídeo anterior também, né? Eu ainda prefiro a personagem. Eu só fui gostar um pouquinho mais dela em Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, já que ela já tinha Tom Holland já estava junto com a Zendaya, eles já tinham um pouco mais de química.
então funcionava mais um pouco. Mas nesses dois primeiros filmes eu não gosto da personagem, ainda acho forçado. Então a Liz, eu gosto muito da personagem dela aqui, ela é inteligente, dá pra ver que ela também gosta do Peter. Só que o Peter desse filme aqui não tem como defender o cara, porque o cara pisa na bola direto, é o que essência do Homem-Aranha, né? Pro Homem-Aranha dar tudo certo com ele, a vida do Peter Parker tem que dar errado, ou vice-versa. Então, esse filme aqui tem muito disso. Fora, eu esqueci de comentar do Abutre, tem a cena, talvez a melhor cena desse filme, que não é uma cena de ação, que é aquela cena onde o Adrian descobre que o Peter é o Homem-Aranha lá no carro, né? Quando ele tá indo deixar o Peter e a Liz no baile. Cara, essa cena é sensacional. Nem parece que foi o John Watts que dirigiu esse filme, porque é uma cena muito boa. E agora, começando a falar dos erros, o primeiro deles, eu acho que talvez seja o que a galera mais critica, não sei, em relação aos efeitos visuais. Eu acho que até faz sentido com o que eu disse, né? Eu acho que ele foi um filme um pouco apressado, já que os direitos do Homem-Aranha foram vendidos lá em 2015. Vendidos não, né? A Marvel rachou com a Sony e a Sony dividindo o Homem-Aranha com a Marvel, né? E tudo mais. Ele já foi aparecer em Guerra Civil lá de última hora. Então, provavelmente o roteiro de Volta ao Lá também foi feito um pouco às pressas. E eu acho que isso também aconteceu com o CGI. Tudo bem que esse filme também ele teve um orçamento bem menor do que o filme do Espetacular Homem-Aranha. Eles estavam visando mais diminuir os custos e aumentar os lucros, né? E eu acho que funcionou, né? Porque o filme fez mais dinheiro do que o primeiro Espetacular Homem-Aranha. Então, foi bom para eles, mas ruim para a gente em questão de efeitos visuais. Não que seja ruim, tá? Não é ruim, mas tem muitos momentos ali que você fica, nossa, cara, poderia ser um pouco melhor. Ainda mais a gente estava vindo de O Espetacular Homem-Aranha 2, que foi o auge do Homem-Aranha em questão de efeitos. Então, foi um baque um pouco grande ali pra gente, que era fã do Aranha do Ender. E sobre as cenas de ação, eu acho que não é que faltou mais cenas de ação, eu acho que elas tinham que ser melhor dirigidas, como eu disse, o John Watts, um cara inexperiente, e isso impactou um pouco as cenas de ação. E como eu disse também, eu acho que esse uniforme do Abutre impacta também nessas cenas de ação, ele fica mais limitado, um uniforme mais prático, pesado, então não tinha como fazer muitas cenas de ação com ele se movimentando travado. Então, se eles tivessem usado o visual mais clássico, talvez a gente podia ter mais cenas de ação legais com o Abutre. Aí eu fiquei me perguntando, cara, e o que é que o Sam Raimi ia fazer em Homem-Aranha 4 com o Abutre? Eu acho que ia ser incrível ver as cenas dele de voo. Aqui eu ainda gosto da batalha do Homem-Aranha com o Abutre. A cena que eu ainda gosto é a da balsa, né? Porque é de dia, porque a maioria das cenas do Abutre é de noite, são de noite. E essa é de dia, o Homem-Aranha ainda solta uma teia pra lá e pra cá, então eu acho que funciona. E agora, por fim, temos a polêmica dependência do Homem de Ferro, que, cara, por incrível que pareça, tem um momento ali que eu consegui finalmente entender a mensagem que o filme queria passar, porque a gente diz assim, mas o Aranha é o filme todinho, é Senhor Stark, Senhor Stark, Senhor Stark. Mas você parando para ver hoje, não sei se vocês vão ter a mesma ideia que eu, é que eu trataria esse Peter Parker como uma criança bem jovem mesmo, um bebê não, né? Uma criança de 7 anos, 8 anos, e o Tony Stark sendo o pai da criança, e ele, digamos que você dá um celular para essa criança, obviamente a criança vai ficar, ela começa a mexer nesse celular, né, muito cedo e tudo mais, ela vai ficar com ansiedade, muita coisa assim, e o que eu vejo aqui é o Stark fez isso com o Peter, então me parece até que o Stark é o vilão do filme, porque ele dá pro Peter que tava ali, pé no chão, Homem-Aranha, roupa caseira e tudo mais. E o cara dá um uniforme de milhares de dólares, cheio de tecnologia e tudo mais. O moleque vai ficar maluco, o moleque tava pirado. Então, eu acho que não é à toa que ele passa o filme todo. O Senhor Stark, eu quero ser o Vingador, Vingador, Vingador. Então, eu acho que nesse sentido, eu acho que o filme envelheceu bem nessa parte que esse Peter Parker ele é chato, mas chato por causa do Homem de Ferro. O Homem de Ferro que, não vou dizer que foi ele que colocou coisa na cabeça dele para ser um Vingador, mas querendo ou não influenciou o moleque a deixar de pensar na escola, nos amigos, colocar esse estágio da Stark à frente de tudo. Então o Homem de Ferro é o vilão desse filme, além de ser o vilão do Abutre, né? O Abutre só se tornou o vilão por causa dele. Então até isso gira em torno do Stark. O Stark
influenciam negativamente o Peter, na minha opinião. Mas sim, eu continuo não gostando desse lance de Sr. Stark o filme todinho. Mas o filme tem uma pegada legal, porque eu gosto que quando o Stark toma o uniforme dele, é que o filme, eu acho que vira um filme do Homem-Aranha, porque ele fica pé no chão, ele continua indo pra escola, tá de boa ali com o Ned, ele chama a Liz pra ir pro baile. Então, ele tem a mesma coisa do Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, que eu gosto do filme da metade pro final, mas não gosto da metade do início pra metade. Só que esse aqui eu acho mais assistível, é um filme divertido, é um filme com cenas de ação ok, legais. Temos um vilão bem trabalhado, temos personagens secundários legais também. A primeira vez que os personagens secundários têm alguma importância nesses filmes do Homem-Aranha. E o Tom Holland dando um show como Peter Parker e Homem-Aranha também. Comentei isso, se vocês acham que eu tô falando besteira aqui, tô passando pano para alguma coisa. Lembrando que eu não sou mega fã desses filmes do Tom Holland, tá? Tem coisa que eu gosto, tem coisa que eu não gosto. Tem coisa que eu não gostava e agora eu gosto. Então, vamos ver longe de casa que pior filme do Homem-Aranha pra mim. Vamos ver se eu vou gostar mais, vou gostar menos, enfim. Já em breve vai ter vídeo aqui no canal. E comente aí o que é que você acha do filme, se você gosta, se você não gosta, se acha que é o pior filme do Homem-Aranha ou o melhor, enfim. Fica à vontade nos comentários. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreve para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo e valeu!